Ó, deixa eu levantar uma aqui então sobre o artigo 19, que é o seguinte, um dos medos que eu tenho, e assim, não sou tão bem informado quanto vocês, mas um dos medos que eu tenho sobre sobre essa ideia de... vamos lá, agora tá mais fácil, de certa forma, ao responsabilizar o YouTube, por exemplo, as pessoas vão lá, denunciam e aquele vídeo ali, ele precisa sair do ar, né? Uma das coisas que me assusta é o seguinte, se eu estiver tratando de algum assunto espinhoso, que não seja crime, que a gente esteja conversando, e que seja espinhoso, vamos falar, sei lá, de racismo, vamos falar de, sei lá, pedofilia, alguma coisa que seja um tabu pesado. Eu não sei em que medida que eu poderia... o Flow, ele tem um alvo gigante nas costas, assim, as pessoas... vira e mexe, tentam nos sacanear, nos destruir, qualquer coisa assim. Por meio desse novo dispositivo, eu correria o risco de ser denunciado e a plataforma tirar o meu vídeo? Pior, a plataforma, sabendo que correrá risco ao ter vídeos que tratem desses assuntos extremamente espinhosos, não faria, de certa forma, algum tipo de censura prévia para se defender mesmo, como, sei lá, uma empresa privada costuma fazer? Deixa eu dizer, evidentemente eu não seria responsável dizer que risco zero, porque uma má aplicação da lei é sempre uma má aplicação da lei, né? Se você quiser destruir uma boa lei, inclusive, aplique-a de maneira idiota. Especialmente se há aqueles que querem não ter lei nenhuma, que é o que nós temos hoje, e sem lei nenhuma nós vemos para onde a coisa vai. É preciso que um humorista faça um vídeo sério para que a imprensa, que não deveria fazer humorismo, pare de fazer piada macabra a respeito. Claro que existe mais mas não existe, naquilo que o Supremo decidiu, não existe a exclusão automática. Existe a notificação. As empresas podem muito bem avaliar, saber, recorrer só a exclusão automática. A rede está obrigada, sob pena de tal, se já houver, por exemplo, uma decisão judicial, eu faço uma afirmação caluniosa sobre o Tramontina. A justiça já diz que isso é calúnia, já há uma decisão judicial a respeito disso. Portanto, isso é uma mentira que a justiça certificou ser mentira. Se alguém reincide nisso, a empresa é notificada e mantém esse troço, aí sim. Por quê? Mas, veja, são muitos níveis aí até que se possa chegar ali. Estão criando um falso debate que é o seguinte, vamos lá, nós podemos fazer aqui um debate sobre pedofilia? Deveríamos poder. E podemos. E podemos. Sim. E podemos fazer um debate sobre pedofilia. Não tenho tanta certeza sobre urna eletrônica. Não, esquece. Isso é uma tentativa. Isso é uma tentativa de pichar a lei. Né? Se vier um professor de grego aqui e falar que os gregos antigos usavam meninos imberbes como seus pajens nos exércitos e tal, isso é uma informação histórica, e como informação histórica e tal. Agora, se vier o cara e disser, e eu acho que hoje ainda a gente deveria ter direito a menino imberbe, aí, meu filho, aí também cada um é responsável por aquilo que faz. E aí, né? nesse teu exemplo, esse é um bom exemplo. Vamos dizer que exista esse maluco, e esse maluco, sei lá, ele ficou famoso porque ele é um neurocientista muito foda, que nem já aconteceu aqui de eu chamar um cara por uma razão e no fim o assunto ir total para um outro lado, porque, por exemplo, a gente chamou aqui o Super Xandão, que era um streamer, e no meio a gente descobriu que ele era terraplanista. E aí a gente foi falar sobre isso. Então, assim, acontece, pode acontecer. Esse episódio, o cara falar um absurdo num debate, não deveria ser um problema, desde que... Desde que você... Veja, desde que se acontece, desde que o Flow não fique falando assim, puxa, que legal. Claro. É bacana mesmo. Nisso eu confio, porque eu acho que eu não sou um monstro, então... Esse negócio de pegar a moleque é legal, né? Mesmo imberbe, inclusive, né? Nós temos tudo da criança adolescente para sexo com criança de 14 anos, que, aliás, a gente viu esse horror agora que o Felca botou no ar, né? E o sujeito em si, aí tem Ministério Público, bicho. Se ele...
Não, é que eu sou neurocientista, eu acho que seria legal todo mundo pegar moleque com 12 anos. Desculpa, ele tem que saber que ele vive num país em que há o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um país, e aqui vem uma questão, nós fazemos escolhas na sociedade. Um país em que há um Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger crianças até 14 anos, eu acho que ele é mais prudente do que em que um maluco que acha que tem que fazer sexo com criança atende a uma necessidade neuropsicológica. Nós temos de fazer escolhas, né? É a velha história. Nós temos um Código Penal. Não há dúvida de que um monte de gente que comete crimes horríveis tem uma história, tem uma infância, muitas vezes, às vezes não também, mas tem uma infância ruim, teve não sei o quê, sofreu trauma, sofreu violência. Não é por causa disso que nós vamos escusá-lo de cumprir a lei. Claro. Né? Claro. Então, nós temos que fazer escolhas. Né? Eu conversei com a Luciana Temer. Luciana Temer é a presidente de um instituto extremamente importante, né, que é o Instituto Liberta, que luta contra... Filha do ex-presidente Michel Temer. O Instituto Liberta luta contra a escravização sexual de meninas. Sim. E ela me falava do perigo que é de algo correlato, que são os sites pornográficos abertos. E o quanto isso desvirtua a formação das crianças da mesma forma como as meninas e os meninos sexualizados nesses sites denunciados esta semana, que são objeto da nossa conversa aqui, o quanto as coisas mostradas pelo FELCA e os sites pornográficos trabalham no mesmo caminho. Sim. E não há nenhuma dificuldade para as crianças, para os jovens acessarem os sites pornográficos e depois terem a sua formação pessoal, que não existe nessa época, completamente distorcida ao longo do tempo. Porque olhando o site pornográfico, eles vão ver, primeiro, a mulher que é subjugada e que é objeto permanentemente, né? E depois todo tipo de coisa. Que manifestações de violência e tal. E aí, tipo de coisa, aí de desrespeito. Um dia um sujeito me irritou um pouco num debate como esse, não vou entrar em detalhes, mas assim, porque as sexualidades têm derivações e há quem goste de ser amarrado, há quem goste de ser não sei o quê, há quem goste... Não, peraí. Adultos fazendo escolhas... É uma coisa. Adulto fazendo escolhas, eu tenho uma máxima. Sexo pra mim, não tendo criança, não tendo bicho, não sendo forçado... Tá valendo. O que eu tenho com isso? Nada. Aliás, eu Nada tenho mesmo. um horror de gente que gosta de ficar expondo isso em rede social. E sabe o que é? E tem hoje, tem 500 mil podcasts, aí a pessoa vai lá, conta as maiores barbaridades, e acha engraçado, e não sei o quê, e tal. Depois fica bravo, que vazou um nude meu. Aí o cara com um peru grande vazou um nude, disse, não sei como que vazou. Entra na justiça, inclusive, para tirar. Né? Aí a outra, um corpaço, tal... Vazou meu nude. Eu não sei que tanto nude essas pessoas fazem pra ficar vazando. Comigo nunca vai vazar nude. Nem comigo. Eu também não. Não, comigo não vai. Eu nunca fiz foto e não fiz gravação, então Agora, não tenho e nenhum é problema engraçado com que isso. sempre assim, Mas... como é que é? Eu tava fazendo uma foto até meu abdômen, sem querer vazou o peru, a perereca. Mas foi sem querer. Então tem isso, tem essa exploração. Enfim, agora, para adultos, né, cara? A criança, e claro que criança tem acesso a isso. Se vê uma cena de sadomasoquismo, uma coisa é a pessoa ser adulta e saber que curte uma coisa ou outra, ou sei lá o quê, ou essa brincadeira, essa fantasia. Outra coisa é isso formando o caráter das crianças. Com certeza. Né? Só para concluir, eu lembro que falava assim, não, mas vocês não tinham as revistinhas? Tínhamos, mas era diferente. Primeiro que o acesso não é a era mesma muito... coisa. O documentário... Eu lembro que ele tinha que ver revistinha, os amigos numa casa em construção para ver as revistinhas. Vendido escondido na banca... outro papo. Vendido escondido na banca de revista. Exatamente. Tem uma coisa no documentário do FELCA, no trabalho do FELCA, aliás, né? Talvez o mais importante trabalho jornalístico já feito sobre este assunto durante... todo o tempo. Não quero tirar seu fio, eu sempre falo que eu falo demais, o que é verdadeiro. Mas eu observei hoje que ele, sendo humorista, ele fez um trabalho que, infelizmente, o jornalismo não fez. É verdade. Com tanta precisão, com tanta dureza, com tanta clareza. Correção E colocou a questão da monetização
das redes para essas coisas hediondas como um monte de colunista aí falando as maiores barbaridades, como os males da liberdade se corrigem com mais liberdade. Eu conheço essa frase do Tocqueville e eu sei que vocês estão aplicando mal. Porque nesse caso, os males da liberdade não se corrigem com mais liberdade. Os males da liberdade, nesse caso, que não é liberdade, é crime. Né? Desculpa. Aliás, ele falou que toda a monetização deste trabalho que ele fez vai ser doada, né? Poucas pessoas teriam coragem de fazer isso em função dos milhões e milhões e milhões de views que o vídeo já teve nas muitas plataformas, né? Até quando eu vim para cá eram 28 milhões. Não sei se... Mas no 29 Instagram, já. Não, mas no Instagram tem muito mais. No Instagram já passou de 150, eu acho. Aí ele, vocês viram o vídeo, ele entrevistou uma psicóloga, a Ana Beatriz Chamati, que lembrava o seguinte: até 2 anos, criança não deve ter internet na vida. De 2 a 5, 1 hora por dia com supervisão de um adulto. A partir dos 5 anos, no máximo, 2 horas por dia com supervisão de um adulto. Ou seja, se você deixar soltar, e se mais ainda, se os adultos estimularem e ganharem dinheiro com isso, e aí entra a responsabilidade paterna, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil. O dano é um desastre gigantesco. Assim, o Felca, ele é um dos criadores de... Assim, eu conheço o Felca, a gente... Você conhece? Eu não conheço. Não, a gente Sabe que eu sou tão idiota que eu não conhecia. E aí descobri que no Twitter ele me seguia. Passei a seguir ontem, porque eu realmente não conhecia. Eu fico na minha bolha de política, tal, não conhecia. Felipe Bressanin. Bressanin Pereira. É o Felca. O Felca, ele é um cara que é um dos criadores de conteúdo mais cultos que tem. O cara lê pra valer todo dia. Eu fiquei com essa impressão. Ele é diferenciado. Eu gosto bastante do Felca. Ele é esquisitinho, mas é muito inteligente, sabe? Não é à toa que o vídeo dele tem aquela qualidade. De novo, eu não acho que nem ele esperava que fosse viralizar tanto assim, mas que bom que viralizou no fim das contas. Que bom. Não, porque eu também começaram a questionar por que ele fez isso. Eu falei... Eu não fico... por quê? Sei lá. O fato é... Ele tá tocando em alguma coisa que não existe? Não, pelo contrário. Porra. E agora, as plataformas, tipo, o YouTube, especificamente o YouTube, eu sei que o YouTube já faz tem um certo filtro para impedir ou para diminuir conteúdo com crianças. Por exemplo, toda vez que a gente vai upar um vídeo, que a gente vai começar uma live, a gente tem que marcar ali que não é conteúdo para criança, que não tem criança, não sei o quê. Tem também tem uma série de restrições que aparente e obviamente não impedem que surjam conteúdos como esse que a gente está debatendo, mas essa polêmica de conteúdo de criança no YouTube, ela já é um assunto meio que vira e mexe e ele explode. Teve alguns anos atrás uma onda de pessoas denunciando vídeos de crianças, que era, sei lá, às vezes os pais subiam, porque o YouTube ele começa como uma plataforma para eu subir meu vídeo e mostrar para meus amigos, não sei o que, e depois surge esse lance de influenciador, né? E grandes coisas acontecendo no YouTube. Mas os pedófilos entravam nesses vídeos que os pais subiam de crianças na praia, não sei o que, e os comentários eram só marcações de tempo, que era quando os caras se sentiam mais, sei lá, estimulados em algum momento ali. Uau. E aí isso desencadeou, por exemplo, uma das coisas que o YouTube faz com esses conteúdos não tem mais comentários. Mas não impede que surjam esse tipo de coisa. Mas eu acho que a internet como um todo, ela acaba sendo mesmo, como o Tramonto estava falando aqui, um grande... para você entrar lá no Xvideos, você só precisa clicar no botão sim, tenho 18 anos. E acabou. Então, todo o risco que existe nisso tudo. Sem contar meios que os caras encontram de burlar as ferramentas das plataformas para colocar lá vídeos que não são próprios. Por exemplo, no TikTok já teve alguns jeitos. Por exemplo, quando o cara tem como você upar foto também no TikTok e fica um carrosselzinho. Entre os carrosséis, o cara colocava ali uma foto pornográfica. Ou de algumas outras formas. E as plataformas, eu diria que elas têm se movimentado para dar uma diminuída nisso tudo. Tem. Mas, de novo, quando é mais, vou chamar de softcore, o troço acaba passando batido no fim das contas, né? E aí o que está sendo proposto hoje pelos políticos? Eles estão se movimentando
para nessa oportunidade que veremos se não é apenas oportunismo, para fazer alguma coisa. Mas ainda não temos nenhuma ideia, temos? Não sei. Consta, ele falou, tem um monte de projetos, não sei exatamente quais são esses projetos, a gente precisa ver, porque é a velha história, né, de boa intenção, né, aquele lugar está cheio. Né? Não é? Então a gente precisa ver exatamente o que é. E aqui um recado, uma observação aos nossos bravos representantes das Big Techs no Brasil. E eles sabem que eu estou falando a verdade, né? Porque o tio só faz isso, verdade, né? Na decisão do Supremo, vocês sabem disso, né? Que eu vou falar agora, sabem. Na decisão do Supremo está o seguinte, foca em mim! Na decisão do Supremo está o seguinte, a ocorrência fortuita, a coisa ocasional, aconteceu, vazou uma barbaridade, não tem punição nenhuma. A questão é quando fica caracterizado, portanto, pela reiteração, que não se teve o dever do cuidado, que foi o conceito introduzido aí. Verdade ou mentira? Não é verdade o que o tio está falando? É. Então, tratem de parar de fazer carga contra a decisão do Supremo, inclusive alimentando lá o maluco dos Estados Unidos que quer interferir na nossa soberania. Né? E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.